Oi, gente, tudo bom? Então, a gente está começando agora os conteúdos novos. O conteúdo que a gente vai começar a trabalhar, que a gente tinha iniciado antes, mas não deu para dar continuidade à Revolução Industrial. Você já tem anotado no caderno isso. Já anotaram o objetivo. Todos esses slides que eu estou apresentando para vocês serão enviados também em PDF para quem quiser ter salvo ali. Então, ali, onde vai acontecer a Revolução Industrial? Inglaterra. Quando? No século XVIII. Por que acontece na Inglaterra? Por que ela é a pioneira em fazer a Revolução Industrial? Tem alguns motivos. A coroa inglesa vai enriquecer muito e vai fazer com que que ela influencie e financie o que for necessário dos maquinários quando ela vê que ali é um lugar que pode enriquecer. Como que essa coroa enriqueceu? Então eu coloquei ali: pirataria, roubo de mercadorias pelos corsários, era financiado pela coroa inglesa. Cercamento de terras, ou seja, a coroa passou a cobrar dos camponeses documentos oficiais daquelas terras, ou seja, você tinha que comprovar que aquela terra pertencia à sua família. Os camponeses não tinham esses documentos. O que acontece? Eles perdem as terras. Para quem? Para a coroa e para alguns nobres. Isso vai fazer com que os camponeses saiam, expulsos, eles saiam do campo, ou seja, a gente vai ter um êxodo rural. As pessoas deixam o campo e vão em direção às cidades, formando então uma grande população nessas cidades e aumentando então a taxa de desemprego, porque a gente vai ter muitas pessoas e poucos empregos. No campo, quem permaneceu lá, o que eles produziam naquele momento? Muita lã. Então isso vai ser utilizado nas fábricas têxteis lá nas cidades. Tá? Então é graças a tudo isso, né, esse poder que a Inglaterra conquista, que o país vai ser o primeiro, vai ser possível que o país se torne o primeiro a revolucionar a maneira de produzir produtos, tá? Principalmente no setor têxtil, nesse primeiro momento da revolução. Então a gente vai ter uma revolução das máquinas, né? A gente vai ter, num primeiro momento, o artesanato e a manufatura, que são máquinas movidas com energia humana. Então o artesanato é o quê? Você produz o objeto do início ao fim, né? Então você sabe todas as etapas, não tem divisão de tarefas. Na manufatura, que já começa a ocorrer durante o século XVII, a gente vai ter funções. Então eu faço a gola da camisa, você faz a manga e a gente vai juntando para formar então uma camiseta. Tudo isso ainda com energia humana, a gente não tinha máquinas movidas a vapor, a carvão e tudo mais. Eram as pessoas que tinham que mover as máquinas, ou seja, a partir de energia humana. Os trabalhadores que surgem nesse momento, eles não são os donos desses instrumentos de trabalho, eles não são donos das máquinas. O que eles vendem? A força de trabalho deles. Então a gente passa a existir trabalhadores e patrões. A gente passa a ter também salário fixo, ou seja, independente do quanto você produza, você vai receber um salário fixo. No artesanato dependia da quantidade de peças que você vendia. Agora a gente muda e passa a ter uma mecanização. Ou seja, a gente precisa de vapor para as máquinas funcionarem, tá? Então a gente vai ter a maquinofatura, dividida em funções ainda, e agora as máquinas funcionando a partir do carvão, né? A partir do vapor que as caldeiras ali fazem. Então eu coloquei um exemplo ali de um motor que foi inventado pelo James Watt durante o século XVIII e como era o motor então dessas fábricas. A função agora do trabalhador era o quê? Controlar essas máquinas. Ele já não está mais produzindo de maneira efetiva os produtos. O primeiro ramo a se desenvolver, então, vai ser o setor têxtil. Então, assim, quando a gente introduz o maquinário, muitos trabalhadores vão perder os seus postos de trabalho, porque essa máquina vai substituir alguns trabalhadores. Com essa substituição, a gente vai ter um exército de reserva, ou seja, muitas pessoas desempregadas. Muitas pessoas desempregadas fazem com que os patrões passem a pagar salários menores aos trabalhadores. Por quê? Porque eu aviso ao meu trabalhador: se você não quiser ganhar R$5 por dia, beleza, eu mando você embora e vou contratar o Zezinho que está ali desempregado e ele quer. Isso vai fazer com que os salários dos trabalhadores sejam menores por causa do exército de reserva. Já os trabalhadores que estão tendo os cargos, eles passam a ter tarefas específicas. Por exemplo, você vai costurar só a gola da camiseta. Antes você produzia ela toda. Agora é específico uma única função. Então a gente vai ter
na vida dos trabalhadores, né? Os avanços tecnológicos vão ocorrer na sociedade e isso vai fazer com que surja duas classes muito importantes: os trabalhadores assalariados, que vendem a sua força de trabalho, e os burgueses, que são os patrões, que são os donos dos meios de produção. O que são os meios de produção? As fábricas. E a gente passa então a ter uma relação entre esses dois e vai acabar existindo uma grande exploração dos operários, né? Vão trabalhar grandes jornadas de trabalho e ganhando pouco, mas isso a gente continua na próxima aula.